E quando Deus olhava a terra sem forma e vazia, Deus via que havia um grande abismo lá embaixo e que era coberto pelas águas. E havia só trevas ali, mas o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. E Deus fez aquilo que faz na nossa vida. Deus disse, haja luz. Aleluia. E aí Deus começou a trabalhar no mundo. É assim na nossa vida também. O dia que Deus diz, abram-se os olhos espirituais, haja luz, abram-se os entendimentos. Aí Deus começa a trabalhar na nossa vida. Maravilhosa luz de Deus, que um dia abriu os nossos olhos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 6, diz assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como foi maravilhoso esse dia na minha vida e na tua vida, o dia que Deus disse, haja luz, e Deus abriu os nossos olhos, e a gente encontrou Jesus, e Jesus nos fez enxergar Deus. Por isso que o texto diz assim, para a iluminação do conhecimento de Deus, pela glória de Jesus. João, quando começou o seu ministério, ele disse assim, olha, a pregação de João era a seguinte, ninguém viu Deus, ninguém conhece Deus, ninguém sabe quem é Deus, como Deus pensa, como Deus age, mas Deus enviou seu Filho, e nele está toda a plenitude, para que Deus se revelasse nele. Glória a Deus, para que Deus se revelasse aos homens através de Jesus Cristo. E isso é muito maravilhoso, meus irmãos, porque qualquer outra religião do mundo não teve um Filho de Deus que conseguisse representá-lo. Não teve uma criatura que conseguisse ser tão santa, tão justa, tão perfeita, e que se cumprisse tantas escrituras, que tivesse a mesma santidade de Deus, o mesmo caráter de Deus, a mesma justiça de Deus, o mesmo amor de Deus, do que o próprio Filho de Deus. João dizia, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Por isso, meus irmãos, que todas as religiões que querem conhecer Deus sem Jesus não encontram. Todas as outras religiões que dizem que há um só Deus e que existem vários caminhos, erram todos os caminhos. Porque o próprio Jesus disse, eu sou o único caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É o próprio Filho revelando o Pai. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não aceitam a luz. As trevas rejeitam a luz. E aí ele diz que o exemplo disso é que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Assim como Deus também se revela ao homem, e muitas vezes, ele sendo o Criador, as pessoas o rejeitam. Existe um Criador da nossa alma que criou cada um de nós para viver uma eternidade com Ele. É como que deve ser o sentimento de Deus quando, sendo a luz, nós o rejeitamos. Rejeitamos o seu governo, a sua palavra, o seu conselho. Agora nós temos um Deus que escreveu no livro a nossa história, planejou tudo antes da nossa existência, e Ele fica olhando quantos de nós que às vezes viramos as costas para o seu plano. Deus também nos vê assim, meus irmãos, como alguém que quer dirigir a nossa vida. Ele é a luz. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz que dirige a nossa vida. Jesus estava dizendo que Ele, como a luz do mundo, quem encontra Ele, encontra o caminho para a vida.